Estão bem? Tudo certo aí com vocês? Esse friozinho aí, como é que tá? Vocês estão em Cotia, né, gente? É gelado aí? Como é que é o negócio? Eu não conheço muito bem. Todo mundo mora em Cotia daqui? Porque eu tô aqui em São Vargem Grande. Pô, Vargem Grande é pra frente um pouquinho, né? É caminho pra Ibiú, né? Acho que, se eu não tô muito enganado, você mora no Vargem Grande, legal. Gente, eu fui muito pouco pra ir. Eu conheço Calcaia do Alto, que é perto aí de vocês, que é um lugar chamado Tijuco Preto, que eu fui uma vez. E conheço ali Cotia Centro e só, mas eu sou de São Paulo, não tem nada a ver, a gente nem tá próximo um do outro ali, mas é friozinho, né? Pelo menos onde eu tô aqui, tá bem frio. 9 graus, meu Jesus Cristo. Bom, gente, então eu vou começar aí. E Tijuca é Vargem Grande já? Pô, então eu fui no Vargem Grande, olha só. Eu já cheguei aí para Ibiú, né? Eu pegava uma rodovia chamada Bogiro Nacal, acho que é uma coisa assim. Que ia para Ibiú, né? Assim, chegava lá, depois de Cotia um pouquinho, eu pegava a rodovia e ia embora. Eu não sei se o que eu tô falando aqui para vocês é grego ou se para vocês é caminho da roça, mas eu fui, acho que algumas vezes por ali. Então tá bom. Gente, eu vou. Ah, então não tô tão perdido, não tô tão longe de vocês assim. Eu vou abrir aqui a apresentação. Vocês me falam no microfone quando eu estiver aparecendo, porque eu acabo não vendo, tá? Se vocês puderem dar um toquezinho aí, na hora que estiver aparecendo aí para vocês. Tá aparecendo aqui para você. Obrigado, William. Então, gente, primeiramente, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos à aula de mercado financeiro. Eu sou o professor Luiz, a gente já começou aí um breve contato na semana passada, e nós vamos seguir, então, entendendo um pouco sobre o que é o mercado financeiro, entendendo os participantes do mercado financeiro, entendendo quais são as instituições que, de fato, definem o mercado financeiro, para que vocês possam, de fato, entender algumas questões. Propositalmente, nessa aula, eu coloquei para vocês alguns elementos na trilha de aprendizagem. A gente tem aula síncrona, que é um dos elementos da aula, e vocês sabem que a gente tem aí todo um esquema que foi elaborado para que vocês possam ter acesso a conteúdo. Então, eu coloquei para vocês disponíveis, por exemplo, alguns vídeos que estão aí no meio do caminho ali para poder explicar um pouco sobre esse assunto. Achei que é legal vocês terem mais de uma visão sobre o mesmo tema, né? Coloquei também para vocês uma leitura para que vocês possam ler sobre o assunto, uma leitura muito boa, inclusive tem até algumas contas ali que a gente vai tratar um pouquinho para frente, quando a gente entrar na parte de inflação, de taxa de juros, taxa Selic, a gente vai fazer bastante coisa voltada para isso. Mas a ideia hoje é que vocês conheçam um pouco do mercado financeiro, entendam as instituições que regem o mercado financeiro e não se assustem com esse tema. Eu quero ver se vocês, nessa aula, comecem a desmistificar um pouco esse tema, porque muita gente começa já falando sobre o mercado financeiro, dizendo que é uma questão de alto risco, que quem investe na bolsa tem muito problema, tem muitas questões, e na verdade o mercado financeiro é um mercado muito aberto, muito democrático e intuitivo também, né? Então a ideia é que a gente comece, a gente vai passar essa semana aqui olhando para o mercado financeiro de uma outra forma. Então a ideia é que vocês comecem a conhecer um pouco mais sobre esse ambiente, porque de fato o ambiente do mercado financeiro é onde nós vamos estar inseridos aí nessa disciplina. A gente está tratando de gestão financeira e o nosso ambiente ele é voltado para as administrações financeiras que são feitas de forma interna dentro da empresa, que foi o que a gente viu na aula passada, entender os atores da gestão financeira, entender como que funciona a gestão financeira para dentro da empresa, mas os nossos recursos financeiros, nosso produto financeiro, que é tudo que vale dinheiro, né, os títulos, as commodities, enfim, todos os elementos financeiros, eles acontecem no mercado. E esse mercado financeiro é extremamente importante para que a sua empresa, de fato, tenha aí uma rentabilidade maior, tenha um investimento maior e seja aí, de fato, uma empresa que faça parte de uma condição financeira que já é pré-existente. Então, quando a gente fala sobre mercado financeiro, basicamente a gente está falando sobre o local ou os locais que vão estar sendo utilizados para poder fazer transações financeiras e as pessoas ou os atores, que a gente chama de atores, que compõem esse mercado financeiro, tá bom? Então vamos tentar seguir a partir dessa ideia. Se tiverem dúvidas, por favor, me procurem, me chamem aí, podem abrir o microfone, mandar no chat. Chat eu não consigo ver agora, vou conseguir ver no final, tá? Mas vocês podem abrir o microfone na hora que vocês quiserem aí, e a gente pode bater um papo. E o WhatsApp, gente, eu consigo também ver, tá? Só não consigo ver de fato o chat, mas o WhatsApp, se quiser perguntar,
O celular está aqui na minha mão, eu consigo dar uma olhadinha para responder vocês, tudo bem? Então vamos entender, então, primeiro, qual que é o princípio do mercado financeiro. O princípio é simples, eu tenho investidores ou poupadores, pessoas que têm recursos, pessoas que têm aí uma quantidade gigante de recursos, às vezes enorme ou às vezes não tão enorme. Então, pessoas que têm qualquer tipo de recurso financeiro podem estar trabalhando dentro do mercado financeiro. Então, esse é um tipo de pessoa. E eu tenho as pessoas que são os empreendedores, os tomadores de recursos, ou seja, aquelas pessoas que precisam de recurso financeiro para poder empreender, ou seja, para poder começar um negócio ou expandir um negócio que já está encaminhando. E esse camarada, esse emissor, ali que chama, ele se coloca à disposição no mercado como títulos de créditos, né? Então, ele coloca parte da empresa dele disponível no mercado para que as pessoas possam injetar recursos financeiros e, a partir dali, receber algum tipo de lucro. E esse é todo o objetivo da gestão financeira, é maximizar o lucro. Então, é como se eu tivesse uma casa cheia de tijolinhos, eu pego vários tijolinhos e coloco à disposição para pessoas. E aí a gente vai falar sobre isso quando eu falo sobre o mercado de capitais, hoje a gente vai ter sempre as pessoas que podem ser investidores que recebem a questão de juros, por exemplo, como lucro, ou pessoas que acabam se tornando sócias dessas empresas, tanto para lucro quanto para prejuízo. Então, existe também essa questão. E aí que a gente fala um pouco sobre risco, porque às vezes você investe o seu capital dentro de uma empresa e você não tem nem resultado de lucro, nem de juros sobre aquilo, e acaba tendo prejuízo. Então, o mercado financeiro é um mercado muito dinâmico. E nesse meio do caminho, nós temos aí os consultores de crédito. Ou seja, você tem ali no meio do caminho entre os investidores e os consultores, você tem os empreendedores, você tem consultoria de crédito, as agências que fazem esse mecanismo, esse meio do caminho ali, para poder interligar tanto os empreendedores como os investidores. Então, eu tenho sempre um terceiro elemento ali que vai fazer essa migragem, vai fazer esse elo de combinação entre quem precisa empreender, quem tem vontade de expandir e as pessoas que têm vontade de investir. Então, o mercado financeiro basicamente é o local em que essas pessoas têm esse acesso. E para que vocês entendam, então, a gente tem aí então, as pessoas que são os poupadores, aquelas pessoas que têm recursos sobrando, e eu tenho os tomadores, aquelas pessoas que necessitam de recursos. E o mercado é o local onde que eles vão trabalhar em cima de tudo isso. E eu tenho alguns tipos de mercados que nós vamos estudar um pouquinho para frente, que é o mercado monetário, o mercado que se trata com os valores monetários, o mercado de crédito, que é o mercado que vai trabalhar em cima de crédito para poder gerar juros depois. Então eu tenho aí um percentual que você vai acabar recebendo. Eu tenho os mercados de capitais, que são os mercados mais comuns, né? Inclusive são os mercados que tratam com as bolsas de valores, e o mercado de câmbio que vai converter valores reais, por exemplo, do valor real, com dólar, com euro e por aí vai. Então nós temos vários mercados que funcionam aí de forma integrada, que proporcionam ambientes para poder você ter esse tipo de negociação. Vamos conhecer então primeiro as instituições financeiras e começar pelo sistema financeiro nacional, que é de fato o que nós vamos estudar aqui mais profundamente, né? Então o sistema financeiro nacional é formado por instituições que têm finalidade de intermediar o fluxo entre poupadores e tomadores em condições satisfatórias de mercado. Então esse sistema financeiro nacional ele é gigantesco e ele tem por subdivisões ali as autoridades monetárias e as instituições financeiras, que são esses intermediários entre quem precisa de recursos e quem quer investir em recursos. E aí, para que vocês conheçam, a gente tem alguns nomes aí que vocês vão conhecer agora, a partir de agora, como o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, o Bacen, o CVM, que é o Banco Central e o Conselho de Produtos Imobiliários, e as outras instituições aí que acabam pertencendo aí a esse organograma que a gente chama do Sistema Financeiro Nacional, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles agora, tá? Então fiquem tranquilos, bastante informação, mas a gente vou tentar falar para vocês aí de forma bem calma, para que você entenda. Então, a partir de agora, vamos entender quem regula e quem fiscaliza o mercado financeiro. E aí eu tenho, de primeira instância, o Conselho Monetário Nacional, que tem aí função normativa e executiva para normatizar as ações financeiras do país, tá certo? Subdividida entre Banco Central, que eu vou falar um pouquinho, e a Comissão de Valores Imobiliários. E também a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP, que é subdividido entre a Superintendência de Seguros Privados, que é o SUSEP,
e o RB, né, que é para resseguros. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, porque produtos de seguros também fazem parte, uma grande parcela do mercado financeiro. Então, vamos primeiro conhecer o Conselho Monetário Nacional, que é o SMN, que é o órgão mais importante do sistema financeiro nacional. Ele tem as normativas e as funções executivas, né? Então ele tem aí essa função aí de normatizar todo o sistema financeiro, tá certo? Ele é responsável pela fixação de diretrizes e políticas monetárias, que mexe com a questão dos valores, com o câmbio, os crediciais, né? Então com as linhas de créditos. Então, basicamente, o Conselho Monetário Nacional, ele que vai estabelecer alguns tipos de taxas para poder controlar o mercado, ou então algumas diretrizes. Então, por exemplo, ele vai mexer com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, vai mexer com os outros tipos de créditos para poder você estimular ou fomentar o mercado. Então, é o Conselho Monetário Nacional que vai determinar algumas diretrizes para o mercado para que a economia possa está crescendo ou não. E ele é presidido pelo ministro da Economia. Tá? Então, nessa composição atual, Paulo Guedes é o nosso ministro da Economia, e ele com seus subsecretários, eles que coordenam aí o Conselho Monetário Nacional. E quem executa as ordens do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central Brasileiro. E o Banco Central, ele tem aí como função e premissa fiscalizar e cumprir as decisões que regulam o sistema nacional. Ela pelo poder de compra do real e a solidez de mercado. Então é o Banco Central que tem a obrigação de mensurar o poder de compra do mercado, do real, da nossa moeda, em comparação com as outras moedas. É ele que vai estar estabilizando a inflação, vai estar controlando essa questão, alguns quesitos aí do mercado para que o valor real, o valor da nossa moeda, tenha valorização e estabilidade do mercado, para que as pessoas possam investir no nosso país com uma segurança de que a moeda vai estar estável, não vai estar nem acima nem abaixo da inflação. E também, ele também emite as normas, né, as autorizações de funcionamento de instituições financeiras, ou seja, qualquer tipo de banco ou instituição financeira precisa ser autorizada pelo Banco Central do Brasil, e também ele fiscaliza ou faz intervenções no mercado quando é necessário. Certo? Então, por exemplo, ele faz isso com a taxa Selic. Se você tem a taxa de juros mais alta ou mais baixa, quem vai dosando isso para poder aquecer o mercado, permitir que as pessoas tenham um maior poder de compra, permitir que as pessoas tenham um maior índice de crédito, isso tudo vem do Banco Central do Brasil. Também é o banco que emite, né, o papel moeda e controla o dinheiro circulante. Então, quem tem a responsabilidade por manter e zelar pelo nosso dinheiro circulante é o Banco Central do Brasil. E também ele é composto aí por um comitê de política monetária do Banco Central. Esse comitê, ele que é o comitê organizador aí das ordens executivas, né, do Banco Central. Então, ele que vai se unir para poder tomar as decisões e diretrizes de como executar o que o Conselho Nacional Monetário determinou. E nós temos também a Comissão de Valores Imobiliários. E isso aqui é interessantíssimo, porque essa comissão é a que, de fato, tem muito a ver com a Bolsa de Valores, que parece ser um absurdo, né? Mas é uma coisa que, hoje em dia, está muito mais tranquila. Então, a Comissão de Valores Imobiliários ela é vinculada ao Ministério da Economia, ela é responsável pelo desenvolvimento, disciplina e fiscalização de mercados de valores imobiliários. Então, ela vai estar olhando para o mercado imobiliário, e a gente sabe que o mercado imobiliário ele é o que, de fato, tem o maior peso dentro do mercado financeiro, e ele regulamenta e fiscaliza as emissões e negociações de títulos de companhias abertas. Ou seja, ele tem a atribuição de verificar as empresas e instituições financeiras existentes, e a partir dessas empresas existentes, ele começa a fiscalizar o andamento das negociações que estão acontecendo aí em um ambiente que, no caso, se trata da Bolsa de Valores. Então, todos os títulos que são abertos pelas companhias, aqueles tijolinhos de casa que eu comentei com vocês, quem regulamenta e quem fiscaliza esse tipo de emissão de título de crédito, ou então mesmo as negociações, é a Comissão de Valores Imobiliários. E também assegura o funcionamento e estimula o mercado de ações. Então, a ideia dessa Comissão de Valores é justamente estimular, né, essa ação aí do mercado. Então, o estímulo de empresas que vão estar tratando dos mobiliários ali no mercado vem desse comitê. E nós temos as instituições auxiliares, que a gente às vezes confunde um pouco a função de cada uma delas, mas elas têm aí um impacto direto aí na vida das pessoas, principalmente em algumas linhas de segmento.
O Banco Central Brasileiro, por exemplo, ele é responsável pela compensação de cheques, então todas as compensações de cheques passam para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem uma função, basicamente, de recolher a emissão de valores que são a longo prazo e depositar para as empresas a curto prazo. Então, imagina que você fez uma compra com um cheque em 10 cheques, por exemplo. Você pode ir no Banco Central, o Banco do Brasil, as empresas geralmente levam esses valores a prazo e recebem à vista para poder manter o fluxo de caixa funcionando. Então, isso é uma função atribuída ao Banco do Brasil e também todo o crédito rural passa pelo Banco do Brasil. Ele tem essa cara de banco privado, mas na verdade é um banco público também. O BNDES, que é o principal fomento econômico, então ele é um banco que foi criado para poder estimular os microempreendedores e os empreendedores a ter uma linha com juros baixos para poder estimular o crescimento das empresas. E, consequentemente, com o crescimento das empresas, você tem uma arrecadação maior de impostos e você tem aí uma receita financeira dentro do país também crescendo. Então, é um banco que é diretamente ligado à estimulação do Produto Interno Bruto, do PIB. E a Caixa Econômica Federal, que também tem esse cunho aí público, né, privado, mas ele tem aí esse essência que é tratar com instituições com função social, então todos os valores acertáveis aí em cunho social passa pela Caixa Econômica Federal, todos os estímulos por habitação, então, ou seja, é o banco que tem que estar mais próximo das pessoas, como linhas, por exemplo, de financiamento de carros, financiamento de casas, ou até mesmo financiamento de construção. Então, isso tudo passa pela Caixa Econômica Federal, que incentiva, e aí tem um lado importante, porque quando as pessoas, pessoa física, dedica o valor recebido de receita dentro da compra de uma casa, compra de uma expansão de casa, né, que seja um puxadinho e tal, você tem uma estimulação do comércio. Então, uma das funções da Caixa Econômica é estimular o comércio e a indústria com a produção. Então, ela gera uma linha de crédito maior, de forma mais acessível, para que as pessoas tenham condição de comprar e consumir mais os produtos ali, enfim, o consumo que é necessário para poder ou comprar uma casa, ou fazer, de fato, um estímulo dentro da economia, e com isso, o próprio Produto Interno Bruto, o próprio desenvolvimento do país acaba sendo utilizável, porque funciona da seguinte maneira: se eu faço uma compra de qualquer coisa, eu tenho por trás de mim alguém que está comprando de uma indústria, ou seja, eu estou gerando emprego para fabricação. Então, se tudo que eu comprar gera lucro para quem está comprando, e essa pessoa também, desse lucro, ela pega esse pedacinho e joga para a indústria produz mais um pouco, e pega da matéria-prima e torna um produto. Isso tudo em conjunto, você tem aí uma condição favorável para crescimento. Então, todo o negócio é você estimular a economia dessa forma. E a forma que a Caixa Econômica tem é liberando linhas de crédito pessoal. Porque aí as pessoas, não só mais as empresas, mas agora sim, as pessoas têm condição aí de parcelar pagamentos aí a longo prazo e, com isso, aumentar a receita do país. E a linha do FGTS, por exemplo, Fundo de Garantia, toda essa parte de previdência, por exemplo, passa pela Caixa Econômica Federal, inclusive as loterias. As loterias, elas servem basicamente para poder investir em esporte, investir em programas sociais, em programas de educação. Então, o valor de loteria, ela tem essa finalidade de estimular outras áreas econômicas que talvez não teriam tanta condição por si só. Por isso que existem as loterias hoje no Brasil. Tudo bem? E as autoridades monetárias, né? Então, a gente tem aí o Conselho Nacional de Seguros Privados, e a gente tem aí uma divisão, né, entre seguros de capital aberto e previdência privada de capital fechado, tá? Então, toda vez que você tem aí alguma questão que regulamenta seguros, eu falo do SUSEP, tá? Que é o órgão que fiscaliza as atividades de seguros de previdência privada. O SUSEP, ele regula o mercado de seguros e resseguros de previdência privada de capital aberto. E o Previc, ele faz a mesma coisa, só que trabalhando com a previdência privada de entidades fechadas, que geralmente é atrelados ao fundo de pensão. E esses valores que que surgem a partir das seguradoras, elas fazem parte do mercado financeiro e são organizadas aí por esse Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? E seguindo, então, para as instituições financeiras. E aí a gente tem várias instituições financeiras
que tem aí cada uma a sua característica. Entre os mais comuns, a gente tem os bancos comerciais. E aqui eu estou falando sobre Bradesco, Itaú, eu estou falando sobre Santander, são os bancos que têm aí múltiplas funções dentro da parte do sistema financeiro. Alguns deles têm especificidades e têm taxas que são mais altas ou mais baixas, aí depende muito de várias questões, mas a ideia do instituição financeira é que o banco comercial ele é a base do sistema monetário. É ali que as pessoas, as empresas, têm condição de iniciar um processo monetário, iniciar uma compra, um consumo, ou então investimentos dentro do o local de início aí para poder começar todas as atribuições financeiras. Então, geralmente é um banco, ele é atrelado por múltiplas funções, então tem funções que são desde linha de crédito, a financiamentos, a investimentos, a poupança, então tem várias questões que o banco comercial faz, e a ideia do banco comercial é ele repassar valores. Então o banco comercial ele tem o intuito não só de ser o local para você poder arrendar valores, ou seja, não é só o local para que você receba valores, mas sim também o local para que estimule o comércio e a indústria a ter aí trabalhar com os seus recursos de despesa e de receita. A Caixa Econômica, a gente sempre fala sobre a Caixa Econômica Federal como referência, mas não existe só a Caixa Econômica Federal, nós temos as caixas econômicas que também são em cada estado, então é muito comum você ter alguns bancos estatais ali que fazem o papel de Caixa Econômica, geralmente atrelados à poupança, alguns tipos de seguros, à loteria e ao FGTS. O Banco de Desenvolvimento, né, que são os que repassa recursos oficiais e externos para financiamento, a gente falou, o maior exemplo é o BNDES, mas não é o único banco de desenvolvimento, temos alguns em cada estado também que tem essa premissa. Os bancos de investimento, eles financiam capital de giro das empresas, ou seja, esses bancos de investimento, eles liberam valores para as empresas poderem administrar o seu capital, começar a administrar os seus valores necessários e vivem de juros. Essa que é a verdade, eles vivem do valor que eles recebem de volta ali do que foi investido, certo? E geralmente esses bancos de investimento também fazem essa atrelação ali, que as corretoras geralmente fazem também, que é intermediar os poupadores com quem precisa receber valores. Os bancos de câmbio fazem esse mesmo tipo de mediação, né, entre quem precisa de valores, só que agora tratando mais da parte de moeda. Então são os bancos de câmbio que ficam geralmente entendendo e como que eu digo, eles ficam tentando mensurar, tentando adivinhar qual vai ser a estratégia de mercado em cada moeda. Então, a ideia deles é basicamente eles valorizarem uma moeda e render com a conversão. Tá? Temos os bancos múltiplos, né, que fazem tanto a parte comercial, créditos imobiliários, desenvolvimento de arrecadação mercantil. Nós temos também as sociedades de arrecadação mercantil, que trabalham com leasing, né? O leasing, para que vocês entendam, é uma forma de você fazer negócio em que a pessoa que você só tem a posse daquele bem quando você de fato pagar até o final ali, enquanto você vai pagando um empréstimo, é como se fosse um empréstimo, na verdade. O leasing é a ideia de você ter o produto não é seu, o produto da empresa que está te fornecendo, quando você acaba de pagar, aí passa a ser seu. Então é uma forma, também tem várias empresas que trabalham com leasing aí, e existem sociedades que arrecadam esses valores mercantil, tanto aqui no Brasil como de forma externa. E as bolsas de valores de mercados futuros, que são instituições civis que não têm fins lucrativos, mas são locais, que são aí atrelados a investimento. E, geralmente quem domina esses locais são as corretoras de valores que fazem a mediação entre os emissores, né, as pessoas que precisam expandir, empreender, e os poupadores, que seriam os investidores que querem investir. E é aqui que a mágica acontece. É aqui que as pessoas, de fato, têm aí o local de investimento entre as commodities, que seriam produtos brutos, ou então mesmo as ações da empresa ali, que podem estar valorizadas ou desvalorizadas de acordo com o momento. E nós temos também as instituições não financeiras, que seriam as empresas de factory, né? Que seriam as empresas que comercializam os produtos como duplicatas. Então, são aquelas empresas que trocam dívidas de longo prazo por uma dívida de dinheiro imediato, que é o papel que o Banco do Brasil, por exemplo, faz aí o tempo todo. Então, ela é uma empresa que trabalha com... Ele pega e dá o valor imediato para as pessoas, né? Para as empresas que precisam de valor imediato,
a prazo, e com isso recebem lucro em cima disso. E também nós temos aí as administradoras de cartão de crédito que fazem intermediação entre o consumidor e os varejistas. Então, essas instituições que administram o crédito, elas não são financeiras, mas elas têm um impacto muito grande no mercado financeiro, porque elas que dão a linha de crédito para os consumidores, certo? Para que eles possam, de fato, adquirir e estimular aí o consumo. Então, isso que eu falei tudo para vocês, a gente tem aí um organograma gigante com outras questões que aparecem aí, né? Nós temos aí o Conselho Monetário Nacional, vou tentar na canetinha aqui, que foi o que a gente já trabalhou até agora, que é esse órgão máximo, né, da questão aqui no Brasil, né, de regulamentação. Nós temos o Banco do Brasil, o Banco Central Brasileiro e a Comissão de Valores Mobiliários. E aí nós temos aqui os bancos, as caixas econômicas, as cooperativas de crédito e as instituições de pagamento. Todas elas funcionam atreladas às operações do Banco Central. Nós temos as administradoras de consórcio, nós temos as corretoras, nós temos as outras instituições bancárias, e tratando da Comissão de Valores Mobiliários, nós temos a Bolsa de Valores, que é a principal de todas, e os mercados, e a Bolsa de Mercados Futuros, aquelas que vão trabalhar ali com especulação, né? Elas imaginam como é que vai funcionar, e de fato elas investem ou não de acordo com a sensação que existe ali. E aqui entra um ponto importante, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é a questão econômica. Então os investidores, eles geralmente, quem trabalha com investimento, observa não só a condição da empresa, mas a condição fiscal da empresa. Então, se o governo anuncia uma nova medida, por exemplo, pode ou não estimular a compra de então, as empresas podem ou não ser estimuladas de acordo com anúncios. Então, às vezes, qualquer situação que o governo se posicione, você pode aumentar ou não a pontuação da bolsa. Então, por isso que existe uma especulação muito grande aqui no mercado futuro e até mesmo na Bolsa de Valores. E, além disso, nós temos aí a parte de seguros, né, que a gente comentou um pouquinho, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP. Nós temos o SUSEP, que a gente falou um pouquinho, né? Falamos também um pouquinho sobre a Previdência Complementar, e aí a gente tem a Previc, que entra nesse momento aqui. As seguradoras e resseguradoras, as entidades de Previdência Complementar, que seriam os fundos de pensão, as entidades de previdência aberta e as sociedades de capitalização. Então, todos esses instrumentos que a gente falou agora são os atores que pertencem aí ao mercado financeiro. E nós temos 4 tipos de mercado, tá? A gente tem aí o mercado monetário, né, que trabalha com operações de curto prazo e negociações de títulos públicos e privados, e é o primeiro tipo aí Peraí, alguém fez uma pergunta aqui? Não, perdão. É o primeiro tipo aí de mercado, e o mais comum, que trabalha com comercialização de títulos, né? Então, onde você consegue, de fato, adquirir ou não títulos públicos ou títulos privados, tá certo? O mercado de crédito, que tem como função aí, de fato, oferecer crédito para as pessoas, tanto no capital de giro ou então em contas de garantia, mas o mercado que trata com financiamento. O mercado de capitais, que vai trabalhar com as ações e os debentures, né? Então seria o mercado que vai trabalhar com a de médio e longo prazo. Então aqui você tem aqui mais a questão dos investimentos, e o mercado cambial, que faz a troca aí de moeda para poder valorizar. Começando já falando sobre o mercado de câmbio, né? E o mercado de câmbio é um mercado muito interessante porque ele vai variar de acordo com a valorização ou desvalorização das empresas daquele país. E aqui a gente tem 2 grandes elementos, que é o dólar e o euro. E aqui eu coloquei uma brincadeira de dólar versus euro para que vocês entendam como é que funciona essa questão toda. A gente ouve muito falar e o euro, que são as moedas mais fortes que existem no mundo, tá certo? E agora, para que vocês entendam, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a economia fiduciária, que foi dali que surgiu aí toda essa questão. Quem gosta de história vai adorar, quem não gosta tanto, mas eu vou explicar rapidinho. A ideia toda é que o dólar, ele valia ouro. E ouro sempre foi dinheiro. O princípio da humanidade, ouro é dinheiro. Isso a gente sempre entendeu. Ele se tornou ali pensa na troca por ouro. E o que aconteceu, para que você entenda legal? A gente teve a Segunda Guerra Mundial, os países ficaram devastados, teve uma divisão aí no mundo. Você teve ali os Estados Unidos e os aliados, e você teve a União Soviética, que fez aquele bolo de países ali depois da Segunda Guerra Mundial. Ia surgir um monte de coisas. Mas uma das coisas que aconteceu ali também
pensando um pouco na gestão financeira, foi a emissão de troca de valores. Então, o que aconteceu? Você sempre teve o dólar estava lá, e era a moeda americana. E a moeda americana ela servia para poder você comprar, por exemplo, insumos de guerra. Então, o pessoal fabricava armas nos Estados Unidos, depois jogava lá para o pessoal da Segunda Guerra ali, os aliados e os nazistas estavam comprando essas armas, e moeda que valia mesmo era ouro, então as reservas de ouro dos Estados Unidos ficaram lotadas. Chegaram a ter 80% do ouro do mundo. Então, o que eles faziam? Eles faziam, bom, a partir de agora, então, dólar vale ouro, então compra dólar, não compra ouro. Ah, mas eu quero ouro. Não, toma dólar. E começou a emitir dólar, porque dólar valia ouro, então vale a pena você comprar dólar. Então, o que aconteceu? As moedas começaram todo mundo que tinha valor normal, então eu tinha, por exemplo, o real brasileiro, o cruzeiro, não sei, que viveu nessa época aí, valia tantos de dólar, e o dólar valia ouro. Então você sempre tinha uma moeda com uma precificação, de acordo com a valorização daquele mercado, e você tinha aquela conversão para dólar, e o dólar valia ouro, e aí estava tudo certo. Só que teve um presidente que chegou, Nixon, que chegou, depois eu confirmo se foi Nixon, tá? Não tenho certeza. Mas ele chegou no mercado e falou, a partir de agora não vale mais ouro, acabou. Então cada país vai se basear na economia dos outros, não tem mais a questão do ouro em si. O ouro não tem mais, não tem mais essa troca. E o que aconteceu nesse momento? Então os países passaram a ser reféns da economia de outro país. Então basicamente a economia de um país depende da outra. Tanto que quando tem crise, você tem crise para os dois lados. Se um país está em crise, todos os outros vão ficar em crise também, porque dependem uma da outra. E aí a Europa percebeu que existia uma grande força naquela moeda, o mundo só dependia do dólar, então se os Estados Unidos quebrasse, ele ia acabar com o mundo todo, na questão dos créditos, dos financiamentos. Então eles se juntaram com um bloco para derrubar essa força dessa moeda, e daí surgiu o euro. Então esse bloco do euro, basicamente, é uma moeda que vai competir com o dólar em questão de valores. Então você tinha agora dois grandes blocos. E agora isso já não existe mais, porque você tem outras moedas que estão aí em valorização. Então o pessoal da zona do euro, por exemplo, alguns países estão pulando fora, como a Inglaterra pulou agora, e está com a sua libra ali separada. Então a ideia da moeda é justamente que quem tem a moeda forte tem mais valor de mercado. E tem muitas vezes que o euro e o dólar ficam competindo um com o outro aí para valorização. As moedas mais comuns, que a gente está falando agora, é o dólar, o euro, o yen do Japão, a libra esterlina da Inglaterra, que agora voltou a ser só a moeda oficial do país, né? Você tem o franco suíço, o rublo, o dólar canadense, o dólar australiano, o yuan da Coreia do Sul, né? O renminbi da China, que eu nem sei falar direito, renminbi, ou o yuan, que todo mundo fala que é mais fácil. O peso argentino, o peso uruguaio, o guarani paraguaio, o peso chileno, o bolivar, que é na Venezuela, e o novo peso no México. A gente tem o real aqui no Brasil. E as principais praças, né, que seriam os locais que mais tem aí a troca de câmbio, né, no mundo todo, seria a Nova York, nos Estados Unidos, Londres aqui na Inglaterra, Zurique, na Suíça, Paris, Tóquio, Hong Kong, Tel Aviv, Sydney, Chicago e aqui em São Paulo, no Brasil, com a nossa Bovespa. São as principais praças de mercado onde você tem aí esse mercado de câmbio acontecendo. Países do euro, que eu tinha comentado agora há pouco, a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Espanha, a Finlândia, a França, a Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Mônaco, Portugal, São Marino e Vaticano são os países que fazem parte dessa zona do euro aí, que tenta competir diretamente com a moeda americana, que é o dólar. Então vocês percebem que são blocos que eles competem pelos investimentos. Então hoje os investimentos, para que vocês entendam, você tem aí pessoas que compram bastante dólar, compram bastante euro e esperam a especulação de mercado pela valorização ou não de cada uma dessas moedas. Outras moedas aqui eu deixei para vocês depois darem uma olhadinha, mas tem aí moedas que têm mais peso ou menos peso, tá? Então tem o peso da cubana, o peso da República Dominicana, o Novo Sol no Peru, a coroa dinamarquesa, norueguesa e Suécia, a lira, que é maltesa ou da Lituânia. Você tem o zloty, que é polonês, o dólar de Singapura, o dólar de Hong Kong, o dinar da Líbia, a libra do Egito, o marco de Moçambique e o dólar da Nova Zelândia. São moedas que existem também, que você pode investir e especular de acordo com a valorização de cada uma delas. Hoje em dia as empresas têm, só para que vocês entendam, tem um pouquinho de cada coisa, tá?
Geralmente as empresas que vão trabalhar com câmbio, elas compram um pouco de moeda de cada uma delas e percebem como é que está o mercado, e aí vende ou não essa parte aí. Aqui eu queria mostrar para vocês em tempo real como é que funciona a valorização do mercado, tá? Então as cotações elas funcionam em conversão, e esse mercado aqui o mercado financeiro ele é muito rápido, né? Para que fique mais prático isso, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos tentar ver juntos aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Só Sim. me dá um toque aí. Tá. Tinha colocado aqui até para vocês. Aqui, deixa eu pegar o link. Só um segundinho. Eu quero que vocês vejam isso, um painel do mercado financeiro mais fácil, para que fique mais visual para vocês aqui, essa parte. Eu coloquei aqui até no Sintetize, para que vocês possam dar uma olhadinha aqui. Ó. Vamos tentar ver como é que está agora. Você tem o pregão acontecendo, né? O pregão é em tempo real. E aí você tem as valorizações, né? O pregão já terminou, mas olha, você tem ainda movimentações, olha aqui. Então, ó, você tem aqui, ó, um movimento intenso o tempo todo, valorizando e desvalorizando as moedas, tá vendo? Você consegue ver o que está em alta e o que não está. E o dólar está aqui, ó, o dólar conversou no Brasil, você percebe o valor de compra e venda, né? E aqui você tem os índices, né? Por exemplo, o índice da Ibovespa agora, ele subiu por pontuação de mais de 102 pontos. Então teve aqui, ó, 772 pontos acima. E aí você consegue mensurar como que está a moeda naquele momento, tá vendo? Isso aqui é um pregão online. As commodities, que seriam os produtos que são aí in natura, né? Também você consegue ver a valorização de cada um deles. Então, ó, por exemplo, o petróleo está aqui em uma alta de 0,04%, o café está em alta de 0,05%, e isso vai recorrentemente caindo ou subindo de acordo com a especulação, né? Então você tem que os produtos in natura. Peraí, apertei aqui sem querer, desculpa. Aqui, por exemplo, tem a taxa de câmbio, então eu consigo ver como é que está funcionando a taxa de câmbio nesse momento. Você está vendo a alta do real brasileiro, a alta do dólar, a alta do euro, você consegue acompanhar. E as ações também, como é que está o mercado. Então, as ações das principais empresas, a gente consegue descobrir se está em alta, se está em baixa, olhando o painel das bolsas de valores. Então, isso que a gente está vendo aqui agora são as cotações em tempo real e a mensuração, a especulação que acontece, tá? Então, eu deixei aquele site já aqui para vocês, aqui para atividade, depois vocês dão uma olhadinha aí com mais calma e ver o que vocês podem descobrir aí, tá bom? Tem uma coisa importante, como as cotações sofrem atuações constantes, toda vez que você visualizar alguma questão, anota data e horário que isso aconteceu, para que você não se perca, porque o mercado, como ele é extremamente dinâmico, se você não marcar o horário bonitinho, você acaba perdendo a referência, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Bom, seguindo então, nós temos o mercado de câmbio, que é fixado em regime de taxas físicas, né? Então, de câmbio, né? Fixas de câmbio. O Banco Central que fixa as taxas de câmbio, então ele que vai definir aí qual que vai ser a taxa de câmbio e como que ela vai ser aplicada. Ele tem o maior controle de custos das importações, então esses regimes de taxa também têm esse controle dos custos de importação. E pode haver demandas cambiais, né, que trabalham com limites superior e inferior já definidos. E as taxas flutuantes, aquelas taxas que são inerentes de mercado, que vai depender da oferta e demanda para poder definir as taxas de câmbio. Isso vai depender muito da questão da volatilidade do mercado, que foi aquilo que eu mostrei para vocês agora, que pode variar ou não de acordo com a especulação. Então você tem as taxas que são fixas e as taxas que são flutuantes. E o conceito de bolsa de valores são instituições sem fins lucrativos, sendo seu patrimônio representado por títulos patrimoniais, que pertence, em geral, às sociedades de corretoras e membros. Então, essas corretoras financeiras, aqueles intermediários, eles que compõem as bolsas de valores. Tá? E nós temos várias bolsas aí espalhadas pelo mundo. A primeira delas apareceu em Paris, né, em 1141. Então, a primeira ideia de bolsa de valores, esse intermediário todo entre emissor e investidor, surgiu em Paris em 1141 e até hoje tem referência aí pelo mundo todo. Nós temos diversas bolsas aí de valores que estão espalhadas pelo mundo e algumas delas têm uma forte representação no mercado, tá? Outras nem tanto. Mas a Bolsa de São Paulo, ela é uma das que eu aconselho todo mundo, quem puder, dar um pulinho lá para vocês conhecerem. Antigamente tinha um conceito de que a Bolsa de Valores era um lugar cheio de pessoas gritando, olhando para painel, vendo como é que está a cotação de ação, comprando e vendendo. Hoje em dia a tecnologia já mudou bastante isso, então você tem uma Bolsa de Valores muito mais enxuta
e representativa, na verdade. Então, você não tem mais ninguém ali, que o pessoal fica nos painéis online observando tudo e investindo. Então, você tem a Bovespa, que é a nossa bolsa de valores aqui em São Paulo, que é uma das maiores bolsas de valores do mundo. E o que existe na bolsa de valores? Então, a bolsa de valores é composta por uma autoridade monetária, né, que a gente falou, que supervisiona esses valores, né, os mobiliários. Nós temos alguns tipos de ações que são permitidas dentro da bolsa de valores. Então, são as ações ordinárias, que é aquelas que o investidor compra a empresa ou parte da empresa e começa a ter direito a votos na questão de gestão administrativa. E nós temos as ações preferenciais, que seriam as empresas que compram as ações. Elas não têm direito a voto, porém, elas têm aí o direito a taxas de dívidas. Então, ela tem direito a cobrar das pessoas que ficam devendo para aquela empresa. Então, são dois mecanismos que existem nas bolsas de valores, e principalmente aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E nós temos aí várias bolsas espalhadas pelo mundo, né? A de Nova York é uma das maiores que nós temos, mas você temos outras aí espalhadas pelo mundo todo, com grande força também, que fazem esse papel de especular aí o que vai acontecer. E dentro da Bolsa de Valores eu tenho dois tipos de mercados. Eu tenho o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando aquele primeiro investidor ele vai tratar direto com a empresa. A partir do momento que ele detém a posse dessa negociação, ele passa para o mercado secundário, em que ele pode negociar esses títulos, esses títulos de crédito, né, essas ações, com outros investidores. Então, o primeiro mercado, que é o mercado primário, dentro do sistema monetário, do mercado financeiro, seria o investidor tratar direto com a empresa. A partir do momento que ele detém títulos dessa empresa, ele pode negociar e renegociar esses títulos com outros investidores, e a partir dali você tem um outro tipo de mercado acontecendo. Então, a pessoa pode tratar tanto com a empresa diretamente, ou pode comprar títulos de créditos entre os próprios investidores e especular dentro do mercado financeiro. Eu espero que vocês tenham curtido aí essa aula, que vocês tenham gostado, que tenha dado para clarear um pouco sobre o que é o mercado financeiro. E agora eu vou abrir para a gente poder bater um papo aí, tirar dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Agora eu vou olhar o chat, tá, gente? Só uma dúvida rápida. A diferença entre o SUSEP e o Previc é que o SUSEP ele é voltado para o mercado de capital aberto, é para fundo privado, certo? E aí o Previc, perfeito, ele regulamenta o quê, então? Só o fundo de pensão? Fundo de pensão. Basicamente, só isso. Tudo, existem outras pequenas questões que são tratadas, mas o forte é o fundo de pensão da Previc. Beleza, então. Tá bom? Mais uma pergunta, pessoal? Eli, Isabela? Alguma pergunta? Beleza, não tem dúvida, Isabela. Roseli, pode falar, querida. Não, prof, tá tranquilo. Tem bastante coisa, tem que dar mais uma lidinha, né? Mas tá clareando. Maravilha. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido aí esse momento de aula. Vou pedir para que vocês façam duas questões, tá? A gente tem aí uma atividade e um questionáriozinho. Questionário vocês vão responder de acordo com a compreensão de vocês do que a gente estudou até agora. Já a atividade, eu pedi para vocês aí fazer uma boa análise, tá? Eu quero que vocês deem uma olhadinha no mercado financeiro. A dica é aquele painel que eu mostrei para vocês agora há pouco. E faça uma observação. Observem a valorização tanto da parte de câmbio, que é a parte de moeda. Observe as commodities, que são mais comuns aqui no Brasil. Então, se vê lá os produtos in natura, que eles são insumos, na verdade, né, as commodities. Então, dá uma boa analisada nas commodities, dá uma boa olhada nas principais empresas do país, que estão de capital aberto. Então, você pode ver a taxa, como é que está subindo, está crescendo, está valorizando ou não. Então, o que é a minha ideia? Que vocês preparem um resumo das conclusões que vocês entenderam do mercado financeiro. Então, olhem as ações, peguem essa semana para vocês analisarem com calma. Não precisa fazer correndo agora, mas dá uma olhadinha aí no que o governo está fazendo para poder intervir no mercado financeiro. Talvez uma decisão do governo possa impactar diretamente nas ações. Então, aproveita essa semana, dá uma olhadinha nos jornais aí, que o pessoal no jornal sempre fala como é que está a situação do mercado financeiro, e observa a semana inteira. Eu acho que, não precisa ser a semana inteira, acho que uns 3 dias tá bom demais, para que vocês possam entender um pouco mais a dinâmica do mercado. E aí vocês vão sintetizar isso para mim em um resumo ou vídeo. Se vocês quiserem fazer também, não tem problema nenhum. Até prefiro, gosto muito de vídeo. Acho muito legal, a gente vai fazer alguns trabalhos em vídeo. Mas a minha ideia é que vocês explorem o mercado financeiro durante essa semana, que vocês observem com calma, que vocês analisem cada um dos pontos.
para que vocês conheçam aí melhor essas taxas aí, conheçam o funcionamento do Conselho Monetário, ou seja, resumir em lágrimas a bolsa. Essa semana, mergulhe no mercado financeiro, dá uma olhada em tudo, vê mercado de ações, vê mercado de crédito, vê mercado de câmbio, dá uma olhada em tudo. Faz a observação disso tudo, porque pode ser que te clareie um pouco mais os próximos itens também. E outra coisa também que eu acho que é importante, que eu deixei para vocês, é que existem alguns termos técnicos que eu acabo falando durante a aula, e vou falar cada vez mais, que vai afunilando ali para vocês, e talvez vocês não conheçam, porque são muitos termos. Então eu separei um artigo que estava na internet, que eu achei muito legal. Tem aí pelo menos 29 termos que são utilizados no mercado financeiro, porque às vezes eu vou falar de commodities para vocês, eu falo sobre taxa Selic, eu vou falar sobre juros, eu vou falar sobre linha de crédito, e às vezes você não vai saber do que eu estou falando, né? Eu vou falar sobre rentabilidade, eu vou falar sobre flexibilidade, eu vou falar sobre, enfim, alíquota, você não vai saber o que é. Então, se você não tem experiência no mercado financeiro, não conhece esses termos, eu separei um artiguinho bom para você, que se você tivesse um caderno, eu ia pedir para você copiar isso aí para você pro resto da vida, tá? E marcar que você não se perca. Então, durante as aulas, você vai assim, poxa, professor, o senhor falou sobre taxa Selic, ou sobre CDI, o que é isso? E aí eu vou lá, você não vai perder um tempo para que eu te explique o que é, se você já tiver uma definição, talvez seja mais interessante para poder te ajudar. Não que a gente não vá tratar esses temas que estão sendo mencionados nesse artigo que eu deixei para vocês, mas é mais para poder te facilitar a compreensão. Então, se você tiver essa condição, copia no seu caderninho, ou então lê aquilo ali com atenção, para que facilite a sua compreensão, tudo bem? Detalhe importante, a gente está começando a disciplina de gestão financeira. Então, muita coisa vai rodar aqui até o final do ano. Pode falar, William. Professor, só uma dúvida rápida. No caso dos exercícios ali da questão 6 do exercício de hoje, você falou em relação às entidades operadoras, para citar e apresentar as funções. Mas no caso das operadoras, são todos os bancos e instituições da última camada. Alguma em específico, ou pode dar um panorama geral? Você pode falar sobre o panorama geral. E a minha sugestão é que você trate nos bancos de investimento, os bancos de linha de crédito, as de mercado, né? As mercados que vão estímulos das debêntures, né? Então, são essa linha aí. Tranquilo. Tá? Tem um slide na aula que eu falei basicamente sobre todas elas. Tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês estudem bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês até às 10h40. E se precisar também para frente, também eu posso ajudar vocês. Então, foquem agora nos exercícios. E qualquer coisa, bate no WhatsApp aí, a gente vai bater um papo. Tudo bem? Boa leitura para vocês aí. E essa aula aqui, depois eu passo para vocês o vídeo para que a gente possa, vocês possam revisar, enfim, possam dar uma olhadinha. Tá bom? Obrigado, beijo para vocês e boa noite para todo mundo.